Olá pessoal, mais um vídeo aqui pela Alta. Hoje o tema é muito interessante. Hoje nós vamos falar de como ser um bom investidor ganhando um salário mínimo. Mas antes, curta, compartilhe, se inscreva nesse canal da Alta do YouTube. Leve esse conteúdo para as famílias. O brasileiro precisa muito de estímulo nessa área de finanças e de conhecimento. Então, pessoal, é uma missão difícil, mas muito nobre. Então, falar sobre um tema que pode dar muitas controvérsias, algumas pessoas discordarem, outros concordarem, né? Então, pessoal, o valor do salário mínimo no tema poderia ser simbólico. E eu poderia falar assim: a esposa ganhando um salário mínimo, a pessoa ganhando um salário mínimo, já são dois. Você faz uma hora extra, você já aumenta. Você pega o seu 13º e férias, já aumenta. Você usa o seu FGTS quando tiver possibilidade que o governo liberar e você também usa isso para comprar. Mas não, eu não vou usar esses artifícios nas minhas contas. Nós vamos congelar a receita em um salário mínimo e vamos trabalhar, vamos colocar a mente para pensar em relação às despesas. Já que eu não consigo fazer com que seja mais do que um salário, a receita está congelada, nós vamos ficar trabalhando o pensamento nas despesas. E também não adianta você ser um bom investidor e não viver bem também, né? Então, o desafio aumenta mais ainda. E aí passa a ser como ser um bom investidor, um bom, né, investidor, ganhando apenas um salário mínimo e, além disso, ainda viver dignamente, viver bem, né? Claro que sem exagero, porque um salário mínimo não permite ter alguns luxos. Então a pessoa poderia ser casado e juntar outras rendas, ter filhos, mas não, nós vamos fazer a hipótese de uma pessoa solteira, né? Porque se for casado, até facilita mais, tá? Porque vai ter renda do cônjuge e vai facilitar as coisas. Para não mudar essa linha de raciocínio da receita ser um salário mínimo, a gente vai colocar como se fosse uma pessoa solteira, uma mulher solteira, um homem solteiro, né? Tá ok? Então, pessoal, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, quem ganha um salário mínimo, é se ela tem que continuar naquele trabalho que ela está ou se ela tem que mudar de trabalho, tá? E ela tem que analisar essa possibilidade baseada na despesa, tá? Na despesa. Então, por quê? Porque a parte da receita é fixa. Sendo fixa, né, no nosso caso, nós vamos trabalhar na despesa. E aí a gente vai ver o poder de R$ 100, R$ 200, R$ 500 todo mês. Em uma pessoa que ganha um salário mínimo, né? Então, existe muitos profissionais, pessoal dentista, médicos, advogados, várias profissões que eles ganham muito por mês. Só que eles não vão poder ou não podem hoje aposentar ou ter liberdade financeira. Então, eu acredito fielmente, é claro que quem ganha muito e tem conhecimento financeiro é a melhor, mas quem ganha muito e não tem conhecimento financeiro em relação a quem ganha pouco e tem muito conhecimento financeiro, essa segunda possibilidade, ela no longo prazo, ela vai deixar a pessoa numa situação melhor, tá? Então, pessoal, antes da gente começar a fazer conta e imaginar, eu gostaria que vocês depois entrassem mais em detalhes na vida de um americano. Ele chama Ronald Read, R-E-A-D. Então, é uma pessoa que faleceu com 92 anos. Ele trabalhou, inicialmente ele ajudava a administrar uma propriedade rural, né? Depois ele foi para o exército, ficou 5 anos.
depois ele foi ser frentista de posto de gasolina. Existem algumas pessoas contornando isso, alguns dizendo outra coisa, mas basicamente ele trabalhou em 2 empregos, um por mais de 30 anos e o outro por quase 20 anos. Então a pessoa que é um bom funcionário, todo mundo quer que ele continue lá, né? Então, não deixe de aprofundar nessa pessoa. O que aconteceu? Quando ele estava próximo dos 90 anos, 92 anos, ele foi fazer o seu documento, né, de inventário e ele tinha 8 milhões de dólares. Isso dá mais de 40 milhões hoje. E o trabalho nos Estados Unidos, como frentista, como zelador, que ele foi por mais de quase 20 anos numa loja de departamento, é como quase um salário mínimo aqui, porque lá as coisas são caras. Então, a dificuldade de viver com esse salário é quase a dificuldade de um salário aqui, né? Então, a gente pode ter essa analogia lá. E ele pode inspirar vocês até mais do que eu, se vocês aprofundarem sobre a vida dele. E o que aconteceu? Ele não gostava de falar, mas ele estudava sobre investimentos, ele gostava de investir, e ele foi muito bem sucedido, né? Eu trabalho com 40 empresas, ele tinha mais de 90 empresas, ele comprava e esquecia. Como ele tinha muitas empresas, pouco em muitas empresas, e não muito em poucas empresas, o risco de ele perder dinheiro era mínimo ao longo do tempo. Se uma empresa falisse, ele, por exemplo, com 90 empresas, ele tinha 1, 2% em cada empresa, né? Então, as que subia muito, talvez ele ficava um pouco mais concentrado, né? Se uma empresa daquela falisse, para ele não era nada, né? Então, é possível ser investidor com pouquinho dinheiro. E vocês vão ver alguns dados que eu vou passar para vocês. Mas voltando à parte de controle das despesas, já que a parte fixa está congelada, né, em um salário mínimo, eu vou dar, por exemplo, 2 exemplos. Poderia dar outros exemplos. Um funcionário rural, um bom funcionário rural, uma boa funcionária doméstica que trabalha no emprego, que trabalha lá no sítio, na fazenda, uma doméstica que mora na casa ou mora no apartamento, ela paga aluguel? Ela não paga aluguel. E como a gente não pode passar para 2 salários, eu tenho que colocar como uma solteira, né, ou um solteiro. Ele paga aluguel? Não. Ela paga aluguel? Não. Eles têm despesa com água, com energia, com alimentação? Quase que nenhuma. Então, aquele R$ 1.100, ele é R$ 1.100 quase que livre no dia a dia. É claro que tem um remédio, que tem uma outra coisa, mas é claro que eu tenho 13º, eu tenho férias, né? E tudo isso pode ajudar. Se eu for um bom funcionário, eu tenho muitos agrados do patrão, né? Vamos dizer assim. Então, é possível a pessoa juntar pelo menos R$ 100 por mês. E é possível até seja R$ 500. Então, nós vamos ver sobre isso. E a pessoa que começa a estudar na alta, por exemplo, a gente mostra que ao longo do tempo, uma carteira com gestão ativa, que você olhe, de vez em quando vai trocando empresas grandes por empresas pequenas, é possível ao longo do tempo, sem ficar desesperado para vender, você ganhar 1,5%. 1/3 disso é inflação. Então, vou dar 2, 3 exemplos para vocês. E esse conhecimento de 1,5, ela leva para o resto da vida e é feito no celular. Então, depois que a internet massificou os investimentos, ficou muito fácil de pessoas com baixo aporte mensal conquistar grandes valores. Por exemplo, R$ 100 por 18 anos, ela passa a ter um novo salário na vida dela vindo dos investimentos. Então, ela passa a ter mais um salário mínimo
daqui 18 anos contribuindo apenas R$ 100. Contribuindo com o quê? Sendo sócio de boas empresas. Comprando no celular sem pagar corretagem pela Clear, por exemplo, pelo Banco Inter. E se a pessoa fizer sobrar R$ 200, ela passa a ter um novo salário, somando aquele do trabalho dela, depois de 12 anos, ela passa a ter um novo salário. E se for uma pessoa mais dura na queda ainda, em relação ao controle da despesa e sendo um bom funcionário para quase não ter despesa nenhuma, vai ter muitos agrados de medicamentos, de roupas, e o dinheiro vai ficando livre. Se ela conseguir todo mês investir R$ 500, depois de 30 anos, pessoal, e se ela tiver 20, ela com 50. Se ela tiver 35, com 65. Se ela tiver 25, com 55, ela passa a ter um valor bruto de 7 milhões. Um terço disso é inflação. E ela aprendeu o mais importante, é ganhar 1,5% ao mês. 1,5% ao mês de 7 milhões são 105 mil. Um terço disso é inflação, 35 mil. Sobra 70 mil por mês, protegido já da inflação, que é aquele 35 que separou. Então, o dinheiro não é o fator limitante. O que é fator limitante? Tempo e conhecimento. Mentor de qualidade. Então, aqui na alta, estude na alta, acompanhe na alta, para você começar a entender essas regras do dinheiro, do tempo. Né? É muito importante o tempo nessa equação. Ele é o fator mais importante, na minha opinião. As pessoas pensam que é aporte, outros falam que é a taxa, tá certo, mas o tempo ele ajuda muito as pessoas com baixa renda, tá? Então a gente poderia fazer mais contas ainda, mas o mais importante é ele ter um objetivo de longo prazo. E nesse início, se educar financeiramente. Se ganha 1.100, só pode gastar 1.000. Se quer ser mais ambicioso e ganha 1.100, só pode gastar 900. E quer ser mais ambicioso ainda, se ganha 1.100, gasta 600. Né? Claro que tudo tem limite, vai sacrificar alguma coisa. Não dá com um salário mínimo não sacrificar alguma coisa. Mas quando você é um bom funcionário, muitas bênçãos chegam para você sem você gastar. Né? Então, pessoal, é muito difícil uma pessoa que ganha um salário mínimo ter esse tipo de raciocínio. É raríssimo. Então pense bem, você que ganha pouco, às vezes até mais do que um salário mínimo, se não é bom senso isso tudo que eu estou falando. E quando a gente vê uma pessoa que ganha pouco, e eu tenho vários alunos que são assim, que ganham um salário mínimo, e no início depois passa a ganhar mais, né? Então, existem pessoas assim, e quando eu vejo que uma pessoa ganha pouco, está com esse objetivo, fez essa decisão de ter uma liberdade financeira recheada no futuro, mas pagar o preço agora, a gente começa a admirar essa pessoa. A gente começa a ver que essa pessoa tem uma cabeça muito boa para isso e sabe onde quer chegar. Ela sabe onde está, ganhando um salário mínimo com a despesa X, e sabe onde quer chegar, né? Então, e hoje é muito fácil, com o celular, eu acho mais fácil comprar ação, lojas Renner, Magazine Luiza, que é um pouquinho mais caro, Cosan, Itaúsa, Raia Drogasil e tantas outras, né? É mais fácil comprar ações hoje pelo celular sem gastar nada de corretagem do que postar foto no Instagram. Essa é a minha opinião. Então, e gasta só 10 minutos para fazer isso. O Ronald Reagan, o americano, ele gostava de ir para a biblioteca estudar sobre ações, pessoal. Tanto é que ele deixou 1,2 milhões de dólares para a biblioteca que ele estudava, a biblioteca do hospital, né? Ele deixou 4,8 milhões de dólares para o hospital, né?
aonde ele no início lanchava lá, depois fechou e ele foi para outro lugar. Então é uma pessoa, e para a família dele, ele deixou lá acho que quase 3 milhões de dólares, né? Então, o que você deve fazer? Refletir sobre isso. Analisar essas premissas que eu te passei. Depois tomar a decisão e seguir essa decisão. Não deixar nada te abale no seu caminho. E ele fez isso, tá? É claro que hoje eu entendo ele direitinho, porque eu sou meio assim também. Eu acho que ele pecou em alguma coisinha, por exemplo, talvez ele não aproveitou bem o seu dinheiro, né, com ele mesmo. Mas tem gente que fica feliz em estudar. Tem gente que prefere estudar a uma viagem, né? Então, viva bem, mas não deixe passar uma oportunidade que é um plano igual a esses exemplos que eu dei para você, tá bom? Vamos ficando por aqui e se você quer comentar, comente abaixo, a gente vai tentar responder. Se você tiver alguma sugestão de algum vídeo, é só escrever aqui nos comentários. Participe da alta, siga a alta, compartilhe e até o próximo vídeo, pessoal.